Fala galera, beleza? Enquanto o ISS Rio de Janeiro e a Cefaz Mato Grosso não lançam edital, a gente fica aqui falando da Cefaz Minas Gerais, porque é o concurso do momento e eu gosto bastante de trocar ideia com vocês sobre esse concurso. Vocês têm feito muitos cálculos, né, muitas contas para ver quanto que vale a pena fazer o concurso. Acima de 110 pontos na primeira fase já vale a pena fazer. Gustavo, estou com 115, estou com 120, não sei se eu faço a segunda fase. E eu queria gravar esse vídeo aqui para tentar ajudar vocês que ainda estão tentando se decidir. Ainda é tempo de desistir ou de continuar. Então, em vez de chegar e falar mais das minhas intuições, né, do que eu acho que vai acontecer, eu vou trazer um pouco de dado para você hoje, falar especificamente do concurso da Cefaz Espírito Santo, porque é uma ótima referência para a gente saber mais ou menos, o que deve acontecer na CEF Minas Gerais. Por que que ele é uma boa referência, galera? FGV, duas fases também, sendo que a primeira fase valia 170 pontos, a primeira fase de Minas Gerais valia 180, muito próximo. Falando só do cargo de auditoria, nós tivemos 15 mil inscritos para a CEF Minas Gerais e 14 mil inscritos para o Espírito Santo. A grande diferença dos concursos, além de outras que eu vou trazer mais no final do vídeo, é a seguinte: a prova discursiva em Minas Gerais valia 30 pontos, correspondia a 15% da pontuação total do concurso. Já em Minas Gerais, a prova discursiva vale 80 pontos, o que dá aí 30%. Ou seja, a prova discursiva valia o dobro do Espírito Santo, mas até facilita nossas contas. Basicamente, a gente vai multiplicar por 2 os dados que a gente vai obter aqui analisando o concurso do Espírito Santo, e eu vou explicar para vocês por que a gente está fazendo isso, tá? Vamos lá, galera. O concurso do Espírito Santo foi em 2021, então tem pouquíssimo tempo, a gente acabou de virar para 23. A banca, né, foi a FGV, como eu falei com vocês, e a quantidade de vagas era completamente diferente. Para ampla concorrência, a gente tinha 37 vagas para chamar, né, imediata, e completava o CR até 150. Então o CR era 4 vezes, basicamente, o número de vagas, o que aí é um pouco diferente de Minas, tá? E para fins de cálculo, vamos combinar aqui, eu e você, que em Minas Gerais a gente tem um CR que é a mesma quantidade de número de vagas, ou seja, 271 vagas para chamada imediata, 271 para CR, vão chamar 542, né? Se a gente tem essa perspectiva de nomearem entre 500 e 600, vamos sonhar aqui que vão nomear 542. Mas a gente sabe que o CR de Minas é infinito, pode ser que tenham 2.000 pessoas, 1.500 pessoas, enfim, a gente não tem como saber, beleza? Vamos começar a fazer as contas? Então vamos lá. Quem quiser ver esses números, os resultados lá oficiais já estão na página da FGV, do Espírito Santo, pode olhar lá muito bem e fazer as suas próprias contas. O que a gente teve no Espírito Santo? O primeiro colocado na fase objetiva, ele fez 144 pontos dos 170, fez 84% dos pontos, e o 37º, que foi o último das vagas, fez 133 pontos, o que dá, se eu não me engano, 74 e alguma coisa. Deixa eu fazer a conta ao vivo aqui com vocês. Mentira, dá 78,2%. Essa foi a pontuação para a última vaga entre os 37 que foram chamados imediata, tá? Que dá direito adquirido. Beleza. O que a gente tem? Qual é a situação que a gente tem depois da prova discursiva? Qual foi a pontuação do último que entrou nas vagas, ou seja, o 37º? Você anotou aí que o último das vagas na primeira fase fez 133, o que dá 78%, certo? Depois da segunda fase, a situação foi a seguinte: o 37º, ele fez no total 156 pontos, tá? O que isso mostra pra gente, galera? O cara que fez 126 pontos, se ele gabaritasse a prova discursiva e fizesse os 30 pontos, ele ia para 156 e ele entrava na última vaga. Ou seja, ele fez 126, o que estava nessa colocação na objetiva fez 133, então ele conseguiu tirar 7 pontos de vantagem. Antes que você aí, mal-humorado, ranzinza e pessimista, fale assim: ah, Gustavo, mas ninguém gabarita a discursiva. No Espírito Santo, uma porrada de gente gabaritou a discursiva. Pelo visto, não estava difícil. A média da pontuação, inclusive, foi 82%, foi bem alto, bem acima da média do Senado. E isso, inclusive, dificulta tirar ponto, tá? Se você está atrás na classificação de Minas, torça para a FGV fazer uma prova discursiva bem difícil, porque quanto mais difícil, mais você consegue tirar ponto da tua concorrência. Beleza. Então, o que significa? Para as vagas, o malandro aqui conseguia tirar 7 pontos de vantagem
se gabaritasse a prova. Tá, agora vamos considerar que a prova de Minas, a prova discursiva, vale o dobro. O que significa isso? Que você consegue tirar para as vagas 14 pontos. Qual é a nota do 271 hoje? A colocação, a pontuação desse cara é 139. Então, se a gente estivesse falando da prova de Espírito Santo, quem tiver acima de 125 pontos em Minas Gerais tá brigando por vaga. Agora, é claro, isso se a prova discursiva for tranquila. Eu sei que quem fez Espírito Santo e foi mal na discursiva vai querer me matar, mas ela não estava difícil. Se a prova de Minas Gerais discursiva for tranquila como a do Espírito Santo, tá? Eu ainda vou trazer uns dados para vocês aqui que mostram que, na verdade, essa diferença deve ser bem maior. Tá, agora vamos considerar que em Espírito Santo tinha um CR também de 37 pessoas, né? Não vai nomear ali o dobro das vagas. Então a gente está falando aí do 74º colocado, vai ser ali o último nomeado do CR. Esse cara, ele fez, na primeira fase, 126 pontos, tá? Para a segunda fase, esse cara tinha, eu vejo para vocês aqui, 151 pontos, tá? Perdão. Esse cara na primeira fase tinha 128 pontos. Errei aqui, galera. 128 pontos, tá? Para segunda fase, ele tinha 151. O que aconteceu com esse cara? Se a nota de corte para ficar em 74 na segunda fase foi 151 pontos, a gente tem que o cara que fez 121 na primeira fase e gabaritou a segunda fase, fez os 30 pontos, ficou com 151 e conseguia entrar na rabeta do CR. Qual foi a diferença que ele tirou para o 74 das objetivas? Também 7 pontos. O que nos leva a crer que essa diferença deve ser de 14 pontos em Minas Gerais. Gustavo, qual é a pontuação do 542 atualmente de Minas Gerais? Está ali mais ou menos em 132. O que, se a gente fizer uma conta de cabeça rápida, 132 menos 14 vai dar 118. Ou seja, quem está acima de 118 briga para ficar no CR. Mas antes que você surte, porque você está com 110, porque você está com 105, eu quero dizer o seguinte: eu acredito que a diferença que vai dar para tirar na segunda fase de Minas vai ser mais ou menos entre 25 e 35 pontos, a depender da dificuldade da prova. Quanto mais difícil a prova, mais esse número deve tender para 35. Quanto mais fácil, mais esse número deve tender para 25 pontos. Aí você me pergunta assim: Gustavo, você é muito otimista sempre. Por que você acha que essa diferença de pontuação vai ser tão diferente em Minas Gerais que no Espírito Santo? Primeiro fator e o principal: Espírito Santo, prova objetiva e discursiva foi no mesmo dia. O cara chegou lá, fez a prova de manhã, fez a prova à tarde, foi para casa, acabou o game over. Não tem essa coisa de 2 meses entre uma prova e outra, e ter que ficar estudando, e ter que pagar passagem, e ter que pagar hotel, e ter que pagar um monte de coisa. Esse é o primeiro fator. Isso já aumentaria a diferença de pontuação que vai ser possível tirar em Minas Gerais. Segunda coisa, quantidade de concursos ao mesmo tempo. O cara que está fazendo Minas, ele está abrindo mão da Receita, ele sabe que provavelmente ele vai perder o Rio de Janeiro e talvez ele perca Mato Grosso. Ainda tem São Paulo no gatilho e tal. Na época do Espírito Santo, meu amigo, não estava assim. Tinha um ou outro concurso, mas a gente não estava falando de Receita Federal, de Mato Grosso, que é o melhor concurso do Brasil, do ISS Rio de Janeiro. Então, o cara que fez Espírito Santo não estava abrindo mão de muita coisa para fazer a prova de Espírito Santo. Esse é o segundo fator. E um terceiro fator é o seguinte: a quantidade de pessoas estudando em altíssimo nível na área fiscal, ela é finita. É uma quantidade considerável de pessoas, mas não são tipo 20, 30 mil pessoas que estão voando hoje para passar na área fiscal. O número de vagas no Minas Gerais e no CR é tão grande que você meio que acaba exaurindo a galera de alto nível por causa da quantidade de vagas. Eu não sei se eu consegui ser tão claro com vocês assim. Se a gente pegar, por exemplo, a pontuação do 150º na prova do Espírito Santo, ela foi extremamente baixa. O cara fez 103 pontos. Vê você, ó, de 170, ou seja, ele fez 60% cravado da prova e ele ficou em 150. Em Minas Gerais, a gente está falando do último cara do CR, isso é 542. É muita vaga, é muita gente.
acaba que os concorrentes em alto nível vão acabando mesmo, galera, e vão indo para outros concursos. Então, isso também vai aumentar a diferença que você vai conseguir tirar na segunda fase de Minas, tá? Se você está ali entre 25 e 35 pontos de diferença para o último colocar, para o 542 atual, eu acredito que você possa correr atrás, mas tu vai ter que gabaritar a prova na segunda fase, tá? Independentemente se ela estiver fácil ou difícil, e é claro que para o cara que fez 98 pontos é muito mais difícil gabaritar a prova do que o cara que fez 140. Então você vai ter que correr o dobro. É impossível? Não, só é difícil, tá? Essa análise, galera, foi mais técnica, eu trouxe mais dados para vocês aqui, talvez seja um pouco difícil de acompanhar. Se você ficou na dúvida em alguma coisa, quer uma opinião, comenta aí que eu vou sempre respondendo vocês nos comentários. Espero aí que tenha servido para vocês com uma motivação, porque isso aqui me animou muito, tá? Pelos fatos que eu trouxe para vocês e pela diferença no Espírito Santo ter sido consideravelmente grande para o contexto que não favorecia uma corrida na segunda fase tão grande quanto Minas Gerais proporciona. Beleza, galera? Prazer falar com vocês, eu vejo vocês agora no próximo vídeo. Bons estudos para vocês e vamos junto!